Olá! Falta de transporte coletivo é um dos principais problemas das cidades brasileiras. E o pouco que existe é feito por ônibus. Os sistemas de metrôs e trens ainda são insignificantes. A primeira opção mundial de transporte público é a última no Brasil. O transporte de passageiros sobre trilhos é o tema do Agenda Econômica de hoje que está começando. E o nosso convidado para essa conversa é o presidente da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, Jober Flores. Doutor Jober, muito obrigada pela sua presença aqui. Vamos ver como anda esse mercado e esse modal de transporte público no Brasil. Vamos, antes de a gente começar a nossa conversa, vamos ver uma pequena reportagem que nós preparamos sobre o assunto. Okay. Nas disputadas ruas e avenidas de nossas cidades, o carro particular é o meio de transporte mais usado. Responde por 39% dos deslocamentos dos brasileiros. Os ônibus respondem por 25% dos deslocamentos. Segundo a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, os metrôs e trens urbanos transportam apenas 3,8% dos cidadãos que se deslocam entre casa, trabalho e escola. Esse é um dos menores índices entre os países em nível de desenvolvimento igual ao do Brasil. Das 22 regiões metropolitanas brasileiras, com mais de 1 milhão de habitantes, apenas 12 têm algum sistema de transporte urbano sobre trilhos. Mas esses sistemas não carregam nem 5% dos habitantes das cidades onde estão em funcionamento. Bom, como a gente viu aí, é muito pequeno o que se atende com metrô e trem. Por que esse sistema de transporte público no Brasil é tão ignorado, digamos assim? Ele não tem a importância que deveria ter, que tem na maioria das grandes cidades do mundo. Você citou ali o market share, o percentual que é de transporte sobre trilho. Aqui no Brasil é 3,8%. A média numa cidade organizada em termos de transporte público fica entre 40% e 50%. Então, a gente está mais de 10 vezes a menos do que seria o razoável. Conceitualmente, você precisa ter um transporte numa região metropolitana carregada que tenha um corredor que seja estruturante, onde você tem um maior número de deslocamentos. Esse corredor estruturante ele tem que ter uma alta capacidade de transporte. Os modais de menor capacidade, eles devem alimentar esses troncos. Porque aqui no Brasil a gente... Então, a gente tem, só para deixar bem claro, a gente tinha que ter um grande sistema de transporte para levar muita gente e esses pequenos trariam pelos os outros, seria um sistema integrado. E o que a gente acaba imaginando aqui que a gente pode fazer com o sistema de ônibus, que é um sistema importante na composição do modal integrado, mas não para fazer o estruturante, porque a capacidade dele de transporte é menor. Então, se você pode ter um sistema que carrega mais gente, você tem menos veículos. E isso é que faz a coisa ser organizada. Só para a gente ter uma ideia, tem alguns números que mostram a quantidade de pessoas que você pode transportar por hora via ônibus e a quantidade que você pode transportar por hora via trem. É 10 vezes menor. E essa conta é fácil de você imaginar. Você imagina que um trem, são 6 carros, pode até ter 8 carros. Cada carro transporta 300 pessoas. Um trem de 6 carros... Por hora, né? Por hora. Não, um trem só. Por hora, se você fizesse um trem a cada 2 minutos, você teria 30 trens por hora. Se você tivesse cada trem com 2.000 pessoas, você teria 60 mil lugares por hora por sentido. Um ônibus cabe 70 pessoas. Um ônibus biarticulado cabe 200. Se tivesse um ônibus, se fosse possível... Isso muito espremidas, né? Se fosse possível a cada 2 minutos, você teria 6.000. Então, são 10 vezes. Então, se você quiser atender um corredor que precisa transportar 50 a 60 mil pessoas com ônibus, vai ser o que a gente vê aqui. O problema é a gente entender o conceito. Pode ser vantajoso para todo mundo, inclusive para o ônibus. Porque se você faz um ônibus se deslocar menos, mas com uma ocupação maior, ele vai ter uma rentabilidade maior também do que você deslocar ele muito, nem sempre cheio. Então, não existe aí Vamos fazer uma pergunta anterior. Por que a gente tem, de fato, como centro, como principal modal de transporte público nas cidades brasileiras, o ônibus? Só queria fazer um parênteses antes, que tem um pedaço lá no gráfico que é em branco, que é de mais de 40%, que são as pessoas que se deslocam a pé, de bicicleta, né, que moram perto do trabalho e não tem por que pegar transporte público em cidades muito pequenas. Mas por que o ônibus é o nosso centro? Eu acredito que
eu acredito que a gente, quando lá atrás, final dos anos 50, início dos anos 60, quando a gente implantou a indústria rodoviária, que foi um grande benefício para o país, mas a gente acabou, com isso, quase que extinguindo a ferrovia. A gente tinha muita ferrovia entre cidades e já existia alguma coisa de ferrovia no Rio, em São Paulo. Um exemplo típico, provavelmente a gente vai falar na frente sobre o VLT do Rio, que está sendo inaugurado agora, dia 22. Vão ser, quando tiver todas as linhas prontas, 28 quilômetros. Nesses anos 60, tinha 400 quilômetros de bonde, que é um VLT. No Rio. E ele foi erradicado. Por quê? Porque achava que ele era lento, porque agora o ônibus podia ser mais rápido, levar de porta a porta. É um conceito que não foi o que foi adotado na maioria das cidades europeias. Então, a gente acabou tentando inventar a roda e eu acho que agora o melhor é a gente reconhecer que errou e fazer de novo. Refazer o caminho. Por isso que eu acho assim, mas tinha 400 quilômetros, agora vai começar com 28, graças a Deus. Porque pelo menos você está reconhecendo e está voltando a estruturar isso de uma maneira. Também não vai adiantar você botar aquele sistema e continuar tendo o mesmo número de ônibus. Eles têm que trabalhar integrados. Uns alimentam os outros, que alimentam o metrô, que alimentam o trem suburbano. Tem aí uma competição da indústria e talvez um lobby pesado da indústria da área de ônibus, né? Porque são setores econômicos, cada um defendendo os seus interesses, o que é plenamente justo. Eu acho assim, é muito complicado a gente que é do meio de transporte. É lógico que existe uma competição e ela não é benéfica. E o certo para todos os modais é que você tivesse uma coisa organizada e integrada. É assim nas cidades que deram certo. Qualquer cidade que você pensar que tenha metrô, mas ele não depende só de metrô, ele depende de trem, depende de ônibus. Então é assim em Londres, Paris, Berlim, o que você quiser. Então, mas as coisas funcionam juntas. Aqui elas começaram a tentar funcionar em competição. E isso não ajuda ninguém. Faltou uma organização, então. Faltou uma organização. Quem deve fazer essa organização? São os governos mesmo, municipais, estaduais? Eu acho o seguinte, acho que lógico que a gente não pode pegar uma experiência de outro lugar e tentar vesti-la aqui como se fosse uma camisa de força. Mas você adaptar às nossas condições, sim. O que funcionou nas grandes regiões metropolitanas do mundo foi criar uma agência, uma autoridade metropolitana. Porque não adianta você pegar São Paulo ou Rio e arrumar o transporte na capital quando você tem N municípios que vivem em torno e dependem Nós tivemos uma empresa brasileira de transportes urbanos, não tivemos? Nós tivemos uma empresa que já tivemos 2 vezes. Ela foi feita para pensar esse tipo de coisa, mas quando eu digo autoridade metropolitana, ela tem que ter uma autonomia que hoje não tem. Você imagina o seguinte, você tem lá uma cidade com 10 municípios em volta. Quando essa autoridade ela tem que ter o poder de estabelecer quais são as linhas, quais são os corredores, quem alimenta quem, e com isso fazer o melhor trajeto pelo menor custo. Mas você vai ter as municipalidades vão ter que participar, vão ter o benefício, mas vão ter que abrir mão de determinar o que faz. Porque se cada um for fazer o que pensa, você juntando não dá certo. É uma autoridade acima ou separada dos governos, tanto estaduais quanto municipais e até do próprio governo federal. Nas capitais do mundo, na Espanha, na Alemanha, na França, essas autoridades são financiadas pelo governo federal, a fundo perdido, pelo Estado, pela capital em maior nível e pelos municípios no entorno em menor nível. Cada um contribui proporcionalmente. A gente tem condição de ter uma estrutura assim? Ou vocês estão trabalhando... Vamos falar um pouquinho da ANP Trilhos. É uma associação das empresas que hoje fazem o gerenciamento desse transporte de metrô, principalmente. São os operadores. De trens suburbanos, VLT e metrô. E só são 12? Hoje em dia só são 12. Ou seja, a gente tem muito pouco trem. A gente tem muito pouco sistema comparado com o país que a gente tem. O filme citou ali que nós temos 22 regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes. E só temos 12 sistemas de metrô. Então, a gente tem um espaço muito grande para tentar crescer. A associação ela foi criada justamente para mostrar para os tomadores de decisão, para as pessoas que formam opinião, isso que a gente está conversando aqui, como é que você estrutura uma cidade? Estabelecendo corredores de alta capacidade, alimentados por corredores de média e baixa capacidade,
E aí você tem uma coisa mais otimizada. As pessoas aqui estão acostumadas a escolher, eu vou para lá, eu posso ir de ônibus ou posso ir de trem. Mas normalmente não é assim. Você tem que pegar um ônibus até um determinado local, pegar um trem e depois pegar um outro modal. Você aqui faz um andar em paralelo com o outro. E isso gera custo e gera ineficiência. Essa questão da ineficiência aí é o que tem, que diz um pouco, ou que determina um pouco os preços, porque o ônibus é muito caro no Brasil e o metrô também é caro. É mais rápido, é mais limpo, mas também é caro. Essa questão do preço, então, tem a ver aí com essa falta de articulação? Olha, o que se cobra no Brasil, digamos assim, é uma tarifa técnica. É uma tarifa que, em tese, deveria custear a operação desses sistemas. Eu não estou falando de todos eles, porque tem alguns sistemas que são altamente subsidiados, algumas linhas que são sociais. Se você for ver lá no exemplo dos outros países, na hora que você otimiza, você tem a tarifa técnica, que é quanto que ela realmente custa para operar. Mas como é uma obrigação, as pessoas não têm escolha, vão ter que tomar aquilo, você tem uma tarifa social e essa autoridade custeia a diferença. Então, ela subsidia. Então, eu acho o seguinte, a maioria dos transportes públicos no mundo é subsidiado. Aqui no Brasil ele não é muito subsidiado, mas tem que ter cuidado com o subsídio, porque uma coisa é você subsidiar esse tipo de coisa como é feito lá fora, e outra é você subsidiar quando você tem uma empresa que é ineficiente e você acaba cobrindo o custo dela. Então não é isso. O fato de você botar dinheiro público exige que você tenha uma coisa muito organizada, pode ser até operada pelo privado, mas tem que ser a mais eficiente possível. E a diferença, aí sim, você está subsidiando o passageiro, não subsidiando a ineficiência da operação. Ok, então nós vamos falar um pouquinho dessa coisa da operação, porque a gente tem inúmeras companhias de transporte rodoviário, né? As empresas de ônibus são privadas. Agora, já as companhias, as administradoras, as operadoras do sistema de metrô são, em sua maioria, públicas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com a agenda econômica, falando sobre o transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil.